dia a todos. Começar mais um estudo aqui, né? Então vamos fazer nossa prece. Bom Espírito presente aqui. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para continuar nosso estudo. Para levar, Senhor, esses estudos do Espírito a outras pessoas que muitas vezes não têm tempo, muitas vezes não frequentam um grupo espírita ou mesmo um grupo de estudo. Mas espero estar proporcionando oportunidade a esses nossos irmãos de estar por aqui estudando e ouvindo um pouco sobre o livro dos Espíritos. E sendo assim, damos como iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, nós vamos agora para a página 83, tá? Que é sobre forma e ubiquidade dos Espíritos. Forma quer dizer como eles são, né? É como eles se aparecem para nós, como eles se aparentam, né? E ubiquidade é aonde ele está presente, né? Como ele está presente em todos os locais, em todos os cantos, né? Então nós vamos tentar passar isso para vocês, né? Então vamos lá. A pergunta 88, Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então Kardec está perguntando se os espíritos têm formas determinadas, limitantes, se são constantes. Aí os espíritos respondem: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiser, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, falam que viu uma centelha, viu um clarão como se tivesse algo aqui, um clarão, né? Outras vezes as pessoas falam que viram mesmo uma pessoa como nós, assim mesmo, com corpo, com tudo, né? Então, para nós não podemos definir como são os espíritos, porque eles podem nos apresentar de diversas formas, das formas que eles quiserem. Da forma como você imaginar o espírito, ele vai se apresentar para você daquela forma. Se você imagine um espírito alado, cheio de... ele vai se apresentar assim. Se você achar que o espírito é um caboclo, é um índio, ele vai se apresentar assim. Se você achar que o espírito é um clarão, é uma luz, é aquela luzinha, ele vai se apresentar assim. E cada espírito se apresenta de acordo com sua evolução também, né? Então tem espíritos que estão muito atrasados, né? Que têm suas formas bem feiosa mesmo, bem animalesca, né? E tem outros que são evoluídos, né? Que quando chega você nem consegue identificar de tão evoluído que são. Então você não tem a sua percepção visual, não consegue vê-lo. Então você imagine que ele é um clarão, é uma luz, é uma centelha, né? Então muitas vezes a pessoa, eu estou vendo aqui várias luzes. Não, é porque aquele ser é um espírito muito evoluído, né? E você ainda não está na mesma frequência dele. Você não está na mesma vibração dele. Então você não consegue defini-lo. Então define ele como o quê? Um clarão, né? Uma luz, né? Ou muitas vezes, quando eles querem se aparecer para nós, ele toma uma forma perispiritual, uma forma de um corpo e se apresenta do jeito que ele quiser, ok? Aí na letra A ele fala assim: essa chama ou centelha tem cor, né? Aí ele responde assim: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, gente, quando esses espíritos se apresentam para a gente, né? Ele tem diversas cores, né? Então, para cada evolução ele apresenta uma cor. Então ele pode ser simplesmente um corpo opaco, né? Como se fosse uma fumacinha ali, né? Como pode ser também uma coisa que você quase não consegue definir, como ele pode apresentar um azulado, né? Um amarelado, um esverdeado ou um rubi, de acordo com a evolução desse espírito. Então, a cor também corresponde, é a mesma coisa aquele que consegue ver a aura do ser humano, né? Quando você está com suas emoções, os seus pensamentos, né? Ela se apresenta de diversas cores. Se você vê um cinza, né? Você vê a aura da pessoa cinza, ela está um pouco triste, está um pouco deprimida. Se você já vê uma outra com um azul, né? Então ela já está com
a saúde melhorada, boa. Então, se você vê certas cores, vai dizer para que serve aquela cor. Então, a aura, ela nos passa o que nós estamos sentindo no momento, ok? Então, vamos lá. Aí ele ainda fala assim: representa-se de ordinário gênio como a chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Na verdade, né, quem usa muito isso são os indianos, né? Os indianos usam aquela estrelinha aqui assim, né? Porque aqui, né, praticamente está a glândula pineal, né? Por aqui assim, né? Está a glândula pineal. E essa glândula pineal é que ela, né, faz o contato, esse contato espiritual. Então, muitas vezes, os indianos já sabem disso, muitas vezes eles passam aqui uma essênciazinha aqui, né? Passam uma essência de lavanda para lubrificar essa pineal, né? Para você poder trabalhar melhor, né? Mediunicamente, né? Aí na 89 pergunta assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí fala assim: sim, claro que gasta. Mas fazem com a rapidez do pensamento. Tipo assim, se eu fechar o olho, estou no Rio de Janeiro, eu me imagino lá dentro de Copacabana, no MEI, aonde eu quiser, entendeu? Lá no zoológico, aonde eu quiser. Olha só, eu já estou lá. Eu pensei, estou lá, né? Se eu quiser ir para São Paulo, estou lá em São Paulo, né? Eu vou visitar aquilo que eu já visitei. Se eu quero ir para Recife, vou estar lá em Recife agora. Estou lá naquelas praias, Porto de Galinha, né? Praia do Carneiro, estou lá, né? Olha só a rapidez que eu fui lá. Já estou aqui de volta, ó. Já voltei. Ok? Então é o pensamento. É a rapidez, é rápido. Né? É rápido. Aí a letra A fala assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí ele bota assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então quer dizer, quando eu me imaginei lá no Rio, eu estava lá. Eu estava lá no Rio, né? Porque para mim estar lá, eu tenho que ir espiritualmente, né? E o pensamento é um atributo, é uma inteligência, né? O pensamento faz parte, né? Então, é algo assim que você usa o pensamento, mas você tem que ser levado lá, por exemplo, né? Então, vamos lá. A 90 pergunta assim: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Aí ele responde assim: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser inteiramente, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então tem espírito, por exemplo, eu quero estar no centro da cidade agora. Eu sei que o centro tem aquela praça, tem aquela igreja, então se eu fechar o olho e me imaginar lá dentro, eu vou estar lá. Mas se eu quiser também sair da minha casa, fechar os olhos, imaginar que eu estou passando pela porta, abrindo o portão, indo pela rua, dobrando a esquina, dobrando a outra esquina, passando em frente do Senac, pegando a Cora de Alvarenga, indo embora, indo embora. Eu posso também fazer isso. Sou eu que estou fazendo isso. Não é o meu pensamento. Sou eu, como alma, como espírito. Eu estou fazendo, percorrendo do jeito que eu quero. Agora, se eu quiser também fechar o olho e me imaginar dentro da praça São Salvador, eu já estou lá. Eu não preciso fazer essa caminhada todinha aqui, não, né? Então, aí 91 pergunta assim: a matéria opõe obstáculo ao espírito, né? Tá perguntando se a matéria opõe obstáculo ao espírito. Aí ele responde assim: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Mas olha só, aqui nós temos que parar e analisar uma coisa. Nada barra o espírito, nada. Mas de acordo com a evolução do espírito, tem espírito que não atravessa paredes. Não é que ele não possa, é porque a sua frequência, a sua mente ainda não sabe trabalhar essa parte. Então, por isso que muitas vezes é aconselhado quando se vai dormir, né,
você fazer a sua oração e fechar a porta do quarto. Você não dormir com a porta aberta. Aí você vai dizer, mas como que o seu espírito passa? O espírito que já tem superioridade, uma evolução moral melhor, ele passa porque ele já sabe, ele é treinado. Agora aqueles espíritos que ainda estão atrasados, que não estão, ele não consegue passar. Não consegue. Aí você fala assim, mas está falando. Não. Está falando sim que os espíritos, mas o espírito também precisa entender que tem espírito que ainda estão presos à matéria. Assim como tem espírito, né, que você ainda encontra ele dentro do caixão. Você encontra espírito dentro do caixão. Você, às vezes, encontra espírito aprisionado dentro de um carro do acidente há anos. Ele fica ali dentro, há meses, há dias, há hora, porque ele ainda não tem a evolução, não sabe trabalhar a sua frequência, o seu pensamento. Então, realmente, o espírito pode passar tudo. Aquele espírito que já tem a sua consciência, né? Já sabe trabalhar a sua frequência e a sua vibração. Então, o espírito inferior, ele muitas vezes, ele só entra quando a porta está aberta. Se não estiver aberta, ele não entra. Ele não entra, né? Então, tem espíritos que treinam para fazer isso, outros não. Então, a gente precisa, mas eles podem passar tudo, por fogo, por água, tudo. Mas tem espírito que às vezes fica ali mentalmente, estou me afogando, estou com a garganta aqui sentindo falta de ar. Acontece, que são espíritos ainda que estão materializados, que ainda não se desconectaram do planeta Terra. Então, isso a gente tem que ter uma percepção, a gente tem que ter cuidado quando a gente explicar isso para as pessoas. Espírito passa por tudo. Passa sim, aquele espírito que às vezes já se liberou da matéria. Mas tem espírito que está tão materializado ainda que nem da casa sai, fica preso lá na casa. Ele falece, ele desencarna, mas ele continua na casa como se ele morasse ali e ele disse assim, não, mas eu gosto de ficar aqui, eu quero ficar aqui. E às vezes fica ali sentadinho no sofá, ouvindo a conversa, às vezes fica ali no quarto. Então, por isso, você tem que fazer uma oração, limpar o seu quarto e fechar a porta. E pedir para botar um espírito ali, um espírito de luz, para ficar ali salvaguardando aquela porta, para não deixar os nossos irmãozinhos entrar. Ok? Vamos parar que não estão na 91, depois a gente faz a 92, ok? Para não ficar muito longo esse estudo e para vocês começarem a raciocinar um pouco. Espírito pode sim atravessar tudo, mas nem todos fazem isso, ok? Então vamos agradecer a Deus, né? E por mais esse estudo. Obrigado, papai. Obrigado, bons espíritos, por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo, podendo aprender cada vez mais. E que nossos irmãozinhos ainda que estão atrasados, que não estão evoluindo, possam entender que eles têm que se evoluir, eles têm que se libertar da matéria, para ele continuar a caminhada evolutiva dele. Obrigado, meu pai. Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Muito obrigado. Gratidão. E sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja, assim é.